Obrigado, Silvio. Obrigado, Leopoldina, pela apresentação. Definitivamente, Moser é um artista gráfico, um designer incrível do seu tempo. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o design de Manuel Bandeira, outro artista gráfico. Perfeito, obrigado. Só uma dúvida, Silvio, eu posso passar eu mesmo, né, de momento? Vamos ver se funciona bem, né? Você está com o controle aí, não está? Estou com controle Pronto, aqui. pode passar. Se a gente tiver novamente algum problema, a gente vê se consegue resolver, mas não vai ter. Maravilha, ok. Internet obrigado. aí de Madrid deve ser 100%. Tá uma beleza. Diretamente de Madrid. Então, pessoal, muito boa noite, obrigado pela audiência. É um prazer estar aqui. Bom, são 10 anos, né, Silvio? 10 anos de conclusão do mestrado, 10 anos desse material de lá até cá, e mais que nada é muito gostoso ver como todo esse trabalho, desde os que vieram antes, né, como os trabalhos de Fátima Finizola, de Abbas Zagra, e como o meu trabalho também ajuda a reverberar. Eu fico muito agradecido, muito feliz. E, bom, perdoem qualquer vamos dizer assim, atraso ou na fala ou alguma coisa, porque faz 10 anos que eu não toco nesse material, então eu passei bons dias aqui tentando recapitular e organizar, mas só de mergulhar nas imagens novamente, eu já me perdi novamente como eu me perdia nos acervos, que era o que eu mais gostava de fazer, estar nos acervos. Mas, enfim, vamos lá falar, então, do design de Manuel Bandeira, né, e dos aspectos da memória gráfica de Pernambuco. Como eu já falei, eu concluí esse trabalho em 2012, e, bom, na época, quando eu entrei no mestrado, eu fui orientando de Silvio, né, Silvio foi meu orientador, e, como o Silvio bem sabe, o tema com o qual eu entrei no mestrado não tinha nada a ver com o Manuel Bandeira. Então, depois de começar as disciplinas e tudo mais, a gente foi investigando, foi buscando possibilidades, e a possibilidade que a gente viu pela frente era de ir visitar os acervos e de explorar um pouco mais para encontrar esse tema, né? Então, no momento inicial, eu visitei 2 acervos inicialmente, a Biblioteca Blanche Noff, na Fundagem, e a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Depois, na segunda etapa, quando já tinha algum material e já tinha decidido o tema, eu tive contato, então, com o anexo do Arquivo Público Estadual, Jordão Merenciano, que fica ali pela Rua Imperial, o Museu da Cidade do Recife, e também, por uma felicidade, eu consegui um contato e tive acesso ao acervo familiar, o acervo da nora de Manuel Bandeira, Dona Maria do Carmo Bandeira, e seus filhos. Bom, no primeiro contato, na biblioteca pública e na Fundagem, eu, enfim, ainda tive um contato com material mais abrangente. Então, eu vi muitas obras como essa, ou seja, periódicos, revistas temáticas, anuários e vários outros materiais, com infográficos, manipulações fotográficas como essa que a gente vê aqui, propagandas incríveis, além dessas capas, e várias outras vinhetas, composições tipográficas e vários materiais, né? A partir disso, a partir desse material, não sei se vocês veem bem essa página, eu tentei sintetizar ao máximo aqui. Isso é o seguinte, é uma lista de... Porque, então, nesse momento, o que eu fiz? Eu me foquei nos periódicos, nas publicações periódicas que eu tinha conhecido tanto na Fundagem como na Biblioteca Pública. E, a partir desse material, que foram em torno de 64 publicações periódicas, eu fiz uma relação entre os artistas gráficos que eu consegui identificar através das assinaturas e das referências, enfim, nos colofões, nos créditos das revistas, e suas aparições, ou seja, a frequência com que eles apareciam e em que revistas eles apareciam. Então, a partir desses dados, eu cheguei a todos esses nomes de artistas gráficos e suas colaborações dentro das revistas, né? Então, sendo capistas, sendo infografistas, sendo ilustradores, enfim, para toda sorte de manifestação gráfica dentro desses artefatos gráficos. Nos saltou aos olhos alguns desses nomes que estão marcados aqui em verde. Então, por exemplo, aparece Henrique Moser, um dos que aparece. Aparece também o nome de Luiz Jardim, e João Ranulfo, José Ranulfo, J. Ranulfo, que
Até hoje é uma informação que eu não sei bem, a partir das minhas pesquisas, se seriam a mesma pessoa, ou se seriam 3 ou 2, né? O próprio nome do Vicente do Rego Monteiro e do Lula Cardoso Aires também, artistas muito conhecidos como artistas liberais, mas que, bem se sabe, colaboravam para as artes gráficas também, não só de Pernambuco. O nome de Joaquim Cardoso, que é um dado curioso, e lá embaixo, não menos importante, o nome de Manuel Bandeira, junto com o J. Ranulfo, foram os que mais apareceram no total dessas revistas pesquisadas. Então, chamou muito a atenção, não só pela quantidade enfim, pelo volume de trabalho de Bandeira realizado nessas revistas, como também a qualidade e a diversidade de trabalho. Então, foi quando eu decidi seguir afunilar um pouco mais, né, fazer um recorte sobre a produção de Manuel Bandeira. Mas, primeiro as coisas primeiro, né? First things first, como se diz. Como a gente teve que dizer certa vez, no evento, no Congresso de Design, porque houve a confusão a partir do parecerista do artigo, que ele achou que o nosso pesquisado artista gráfico, Manuel Bandeira, ele seria o mesmo que o poeta. Nesse caso, eles eram contemporâneos, eram amigos, e, enfim. Incluso, como se pode ver nessa matéria aqui, do lado da província, em que o poeta rasga uma seda para o artista gráfico, enquanto que o artista gráfico faz o retrato, né, do poeta. Então, Xará, o Batuta é você, a referência direta ao Manuel Bandeira, artista gráfico, a partir do poeta. E para a gente deixar claro esse detalhe. Bom, a partir daqui, o que se conclui é que, de fato, a gente teve contato com material incrível que comprova que Manuel Bandeira é um dos mais prolíficos e versáteis artistas gráficos de sua época, que colaboraram com a indústria gráfica da metade do século XX, entre 1915, quando ele começou a trabalhar para The Propagandist, até 1964, que é o ano de seu falecimento. Não só pela qualidade técnica e artística notável, mas também, como a gente vai demonstrar, pelas atividades e processos que denotam a prática de design, e o diálogo constante entre tendências estéticas locais e internacionais. Além também de uma variedade de estilos que a gente vai poder ver hoje. Enfim, um designer de seu tempo. Mas, fazendo uma breve biografia de Bandeira, ele começou os estudos dele em 1911, depois que ele chegou de Escada, né, onde ele nasceu em 1900, e a partir dos primeiros 4 anos no liceu, ele seguiu como autodidata. Ele não fez mais nenhum estudo formal de artes, ou de belas artes, ou de arquitetura, e foi diretamente para propagandista. De lá ele passou 2 anos e seguiu na Pernambuco Tramas, onde ele trabalhou basicamente como desenhista técnico, né, fazendo toda a sorte de levantamentos, desenhos técnicos para projetos, que na época a Pernambuco Tramas não era só responsável pelos ônibus elétricos, sim também pela rede elétrica, ou seja, era a companhia de energia. Então, estava sempre envolto em várias obras de engenharia e reforma. Um destaque importante para o primeiro contato que ele teve com a colaboração com Gilberto Freire, que foi para o Livro do Nordeste, em 1925, que ele foi convidado para ilustrar o Livro do Nordeste, que era um livro sob encomenda para a comemoração dos 100 anos do Diário de Pernambuco. Em seguida, se nota uma colaboração constante, a partir de 1930, tanto com as instituições públicas, como o governo do Estado, principalmente, e o Grupo de Lima Cavalcante. E a partir de 1930, Bandeira segue colaborando de forma muito constante com o governo do Estado, em diversas iniciativas, em diversas promoções. E a partir de 1945, muito mais especialmente com o Arquivo Público Estadual, de mãos dadas com Jordão Emerenciano, que era seu grande amigo. Bom, o que a gente vai ver mais aqui para frente são basicamente alguns exemplos da obra de Bandeira, algumas imagens de livros ilustrados, o que a gente pode destacar, né, dentro de sua produção, que é muito vasta e muito extensa. Então, a gente vai destacar livros ilustrados, imprensa periódica, revistas, anuários e jornais, os mapas turísticos que ele realizou para diversas cidades aqui de Pernambuco,
as suas colaborações com o Arquivo Público e, por fim, o concurso do Escuro do Estado de Pernambuco, que é, enfim, um dado curioso da sua trajetória, que vale a pena a gente comentar. Vale citar que Bandeira teve uma colaboração muito extensa também com alguns jornais como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, o Jornal de Alagoas, na produção de suas capas, de capas comemorativas, mas esse material, infelizmente, a gente não teve alcance de trabalhar com eles durante o mestrado, enfim, por ser um mestrado e, enfim, por a gente ter que ter um momento, um limite para poder finalizar, né? Então, essa talvez tenha sido uma das colaborações mais importantes com o Gilberto Freire. Bandeira foi convidado mais uma vez por Freire para ilustrar nesse caso e fazer toda a sorte de artes gráficas dentro do Guia Prático de Olinda, no ano de 1939. Se tratava de um livro muito especial porque tinha uma edição muito limitada e uma série de recursos gráficos, é um livro praticamente todo feito à mão. E, enfim, vocês já podem ver que Bandeira, enfim, tem o domínio técnico perfeito. Nesse caso, ele se utiliza de uma técnica de reserva de cor para delimitar a forma, né? Ou seja, de uma forma já muito sintética. E a reserva de cor ele utiliza também não só de uma forma sintética para delimitar a forma da igreja, por exemplo, como para esses detalhes dessa gráfica da forma do caju, que já tem um estilo um pouco diferente, e também para outro estilo já um pouco diferente nas capitulares, né? Onde ele usa duas cores de forma magistral. Seguindo um pouco com algumas imagens do interior do miolo do Guia Prático, a gente vê aqui também a outra grande faceta de Bandeira, que permeou toda a sua trajetória também, que é como artista documental, né? Ele tinha, enfim, um apuro técnico tão incrível que ele era capaz de realizar essas ilustrações realistas, né? De cunho mais realista, ou seja, mais descritivo, como se pode ver também nesse infográfico da Jangada, ou simplesmente para representar de forma muito fiel uma vista da Rua do Amparo, por exemplo, isso aqui à esquerda abaixo, ou então uma vista do mosteiro, do convento de São Francisco, em Olinda, e alguns outros objetos, né, de arte sacra, e também esse busto que ele realizou para o Guia Prático. Ainda nas publicações de livros, a gente mostra aqui também do Guia Prático de Olinda essa imagem, essa espécie de infográfico também de detalhes de uma jangada, né, de apetrechos da jangada. Ainda nesse caminho da ilustração mais descritiva, não mais documental, ou seja, cheio de detalhes. E logo ao lado, para contrastar, já o Poemas Escolhidos, de Jorge de Lima, que ele realiza em 32, que já vai para um estilo completamente diferente, né? Acho que Solange pergunta se ele fez o Guia do Recife. Não, o Guia do Recife, eu acho que já foi outra pessoa que fez. Não é isso, Bruno? Foi o Luiz Jardim. Já. Logo mais a gente vai ouvir falar dele. Seguindo um pouco, então, a gente vai para as publicações periódicas, e Bandeira, ele trabalhou nas 3 edições do Anuário de Pernambuco, de 1934, 35 e 36. Aqui a gente já vê 3 estilos de capa um pouco distintos, mas com a mesma técnica, né, de reserva de cor, ou seja, ele utiliza as cores para delimitar as formas, né, através de preenchimento, muito mais do que contorno. E, enfim, ele usa a mesma técnica, mas você vê aqui no detalhe, por exemplo, das casas, do casario da capa de 35, já há uma diferença para o detalhe da rua do anuário de 1936, né? O estilo, às vezes, um pouco mais despojado, um pouco mais solto, de traço mais solto, e que contrasta, às vezes, com algo mais rigoroso, ou seja, uma versatilidade comprovadíssima, né? Segue um pouco também, eu fiz questão de mostrar essa vinheta para mostrar também a capacidade dele de integrar um pouco o estilo, vamos dizer assim, internacional com o estilo local, né? Como essas vinhetas me remetem muito tanto ao detalhe da achura da Chilo, como também a uma coisa mais sintética e mais geométrica do Arte Nouveau, né? Por exemplo, no detalhe do caju,
enfim, do cactus também, e no desenho das letras também, ou seja, ele já busca essa, vamos dizer, essa conexão entre estilos. E, bom, a gente pode ver também que nas mesmas páginas dos mesmos anuários, ele desfila estilos diferentes para ilustrações do algodão, da farinha de mandioca, da cana-de-açúcar, do coco, né? E também já outras, vamos dizer assim, possibilidades estéticas para a propaganda do Hotel Central, estilos diferentes para propagandas da Fábrica da Peixe, para o Lloyd brasileiro. E sem deixar cair a peteca, Bandeira ainda tem tempo de fazer essas ilustrações para o mesmo anuário, para ilustrar o mesmo anuário, como as mesmas 3 edições dos anuários, onde ele demonstra mais uma vez a habilidade que ele tinha de lidar com cores de forma, enfim, magistral. Aqui, nas páginas do anuário, ele também consegue desenvolver um estilo que a gente convencionou chamar de estilo de traço de entalhes, porque lembra um pouco a ideia da Shiro de ir por traços, né, de ir por sulcos, de ir por achuras. Mas, claro, nesse caso, ele desenvolve um estilo muito próprio e que denota a leveza e a dinâmica do frevo, no caso dessa ilustração da direita que se chama o frevo pernambucano, né? Então, enfim. Aqui a gente mostra já algumas capas da Pra Você, da revista com que ele trabalhou entre 1932 e 1933. Existe uma quantidade incrível de capas, tão ricas quanto essas. Pena que a gente não possa mostrar todas. Mas ele segue com essa capacidade de trabalhar com as cores, né? De forma muito sintética, neste caso, e às vezes de forma um pouco mais fugindo do figurativo, né? Também, já propondo algo mais moderno, mais voltado às tendências artísticas que estavam um pouco em voga em sua época. E sem deixar de dialogar com o local, né? Aqui algumas ilustrações e algumas facetas de Bandeira para a gente demonstrar um pouco da sua versatilidade, né? Na Pra Você, ele também desenvolveu essas aventuras do Nequinho Lapito, esse quadrinho, que no final das contas não era uma coisa riquíssima em termos de enredo, mas demonstrava também a versatilidade dele de solucionar problemas gráficos, de ordem gráfica ou de ordem comunicacional, na medida que fosse solicitado, né? E também demonstra, nessa ilustração que está logo abaixo, a capacidade de lidar com as cores, e volta com o estilo dos entalhes, né, das achuras muito longas. E o mais interessante, nesse caso dessa página que está à direita, onde ele demonstra também que ele não era somente um artista gráfico a quem diziam preencha esse espaço, por favor. Não, ele tinha habilidade também da diagramação, né? E junto com a ilustração. Então, ele tinha a habilidade de desenhar a página. Ele, enfim, era bastante versátil. Bom, aqui entramos no capítulo à parte, a gente começa a falar dos mapas que foram encarregados à Bandeira pelo governo do estado, dos monumentos e curiosidades de uma série de cidades. Ele fez mapas para Goiânia, Olinda, também fez um mapa da Guerra Holandesa e do Recife. Vamos ver alguns deles por aqui. Em 1940, ele foi encarregado de 2 mapas. Esse de Goiânia, onde ele mostra, vocês veem aqui no detalhe, com riqueza de detalhes, mas também com a técnica muito sintética. Interessante porque os mapas geralmente são muito detalhados por contornos, né, e por detalhes muito mais ricos de referências fidedignas. Mas no caso Bandeira, eu acho que ele teve a grande ideia de como era um mapa turístico, um mapa mais que teria que ter um caráter mais leve, mais solto. Então ele opta por não usar nenhum contorno e não encher de detalhes. Pelo contrário, ele sintetiza ao máximo possível para tornar a coisa mais leve e mais agradável ao olhar alheio. Então, a forma como ele trabalha as cores também e como ele define tudo isso é incrível, né? Aqui é o mapa de Olinda, onde ele também trabalha da mesma forma, já com outras cores.
Ele dá uma série de indicações aqui do lado esquerdo, de cada monumento, de cada detalhe, ou seja, a capacidade dele de trabalhar detalhes e solucionar o problema da quantidade de informação de um mapa de forma muito sintética e transformar isso em algo leve, me parece incrível. E já naquele tempo, enfim, sem computador nenhum. Aqui, um mapa bastante particular, porque é um mapa de monumentos e curiosidades da Guerra Holandesa, que foi encarregado bandeira no ano seguinte, 1941. E tem uma curiosidade desse mapa que quando eu fui conversar com a família, então com a Dona Maria do Carmo, ela me informou da penúria que Bandeira passou para finalizar esse mapa, porque ele carecia muito de informações básicas, como as localizações geográficas das batalhas, dados mais técnicos que ninguém era capaz de prover a Bandeira. Então, ele era tão obcecado por fazer bem o trabalho dele que ele terminou por pegar o carro dele e ir atrás, ir nas localidades, procurar saber, identificar e voltar para finalizar bem o trabalho que ele estava desenvolvendo. E vocês veem nesse mapa já uma riqueza de detalhes muito maior, mas ainda assim vejo muito bem solucionado pelo contraste das cores, não? Ele tenta passar uma ideia, talvez, de relevo, das situações, dos contextos geográficos, mas de forma também muito bem solucionada, como se vê aqui também no detalhe das caravelas e no mapa específico de Fernando de Noronha. Então, chegamos um pouco próximos ao final, mas não menos importante, Bandeira, a partir de 45, como foi comentado, ele colaborou, então, com muita, vamos dizer assim, com muita frequência e com muita proximidade com o arquivo público. Então, ele desenvolveu várias ilustrações, pequenas e grandes, o próprio escudo, que é a marca do arquivo público até hoje, foi criação de Bandeira, várias vinhetas, várias capitulares, que serviam para toda sorte de aplicação em documentos, enfim, publicações do arquivo público, né? Dessas que a gente vê aqui, existem várias, mas várias de verdade. Selecionei poucas para exemplificar, mas, enfim, se deixar, eu coloco 20 slides aqui, não convinha. Bom, para finalizar, eu deixei isso para o final porque é um caso muito interessante. Entre 1946 e 1947, no caso, dezembro de 46 e janeiro de 47, houve um edital, se abriu um edital do governo do estado para a reformulação do escudo do estado de Pernambuco. Então, o escudo, no seu momento, até então, até 46, era esse pequenininho que está aqui no meio, sobre o fundo cinza, né? Então, vocês veem um formato que tem as bordas de baixo arredondadas e as de cima com, em vez de só uma ponta, 3 pontas, né? 2 pontas cá e outra mais próxima aonde está o leão. E o leão deitado. No caso, no edital, o grupo de estudiosos de heráldica colocava que, primeiramente, o formato do escudo deveria ser um formato mais aproximado, aliás, mais fiel às nossas origens luso-espanholas, que herdaram da França, do estilo da heráldica francesa, esse formato mais quadrado de escudo. Outro detalhe é que a referência do leão no escudo de Pernambuco faz referência às armas de Duarte Coelho, onde o leão é passante, ou seja, é um leão em pé e em movimento né, de caminhada, né, o que se diz passante. Então, essas seriam as duas referências básicas e principais que eu posso lembrar agora mesmo que havia, mas havia outros detalhes, como o número de estrelas referente ao número de municípios da época, que deveria ser fiel, e, enfim, outros detalhes que deveriam ser reformulados nesse concurso. Se inscreveram 8 pessoas, dentre elas Bandeira se inscreveu também, e Bandeira ganhou exatamente com esse escudo que a gente vê aqui do lado direito. E como a gente pode ver aqui, comprovar no detalhe do Diário Oficial, onde anuncia Bandeira como primeiro lugar e Luiz Gomes Loureiro como segundo. Bandeira ganhou, mas, curiosamente, como se sabe, a gente pode ver, inclusive, aqui na divulgação do TCT Design, esse escudo campeão não foi implantado. No caso, esse material que a gente vê agora
eu encontrei exatamente no acervo familiar de bandeira, onde a gente pode ver também um detalhe importantíssimo aqui à esquerda, que é a forma como bandeira arte finalizava e indicava as posições de cor e as aplicações de cor em suas artes. Então, denotando um trabalho de design já em seu momento. Mas denota também que Bandeira teve que ter o trabalho de fazer, ou seja, somente, vamos dizer assim, não reformular, mas somente atualizar o escudo que já existia, como se vê aqui no centro, sobre o fundo cinza. Então, fica essa pergunta, é um material riquíssimo, que está no anexo do arquivo público. Quem se interessar em fazer uma pesquisa, realizar uma pesquisa, seja de mestrado, seja para um artigo, em torno dessa história, eu recomendo bastante, porque os outros escudos também são muito interessantes. E, bom, só para concluir essa parte, eu mostro também isso aqui, que me comprova um pouco. Todo esse material, essas fotos, eu terei também no acervo familiar. Agradeço bastante a toda a família de Bandeira. E onde a gente vê que o escudo campeão, ou seja, o escudo com o qual Bandeira ganhou o concurso, ele chegou a começar a finalizar, a preparar uma arte final. Mas parou na metade, como a gente bem vê nessas fotos de cima. Demonstra aqui abaixo também que ele realmente estudou a heráldica luso-espanhola, ele estudou cada variação, cada possibilidade aqui abaixo, e então fica esses questionamentos. O que é que aconteceu com o concurso? Por que esse escudo não foi implantado? E quais seriam os motivos? Enfim, pessoal, muito obrigado. Eu vou finalizando por aqui. Eu apresento para vocês a página do repositório digital do FPE para informar que a dissertação está lá disponível para quem quiser conhecer um pouco mais. Aproveito a oportunidade também para divulgar um pouco o livro que a gente fez, eu e o professor Silvio Campelo, Ilustração em Artes Gráficas, Periódicos da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. É um livro em que a gente coleta, com o material que a gente coletou na primeira etapa da minha pesquisa, a gente montou montou esse livrinho para apresentar, né, todo o potencial e toda essa maravilha que são essas imagens presentes nesse arquivo da Biblioteca Pública. E por hoje, muito obrigado, pessoal, pela atenção.